Olá, quarto ano, meus lindos! Tudo bem? Eu espero que sim. Então vamos lá, né? Começar mais uma semana. Hoje é dia 9/11, segunda-feira. Nessa primeira aula, a gente vai fazer as atividades aí do manual de vocês, das páginas 14 até a página 18. Vamos lá? Então, eu vou pedir para vocês já colocarem a data aí, ó, na página 14, dia 9/11. A gente vai ver o uso de sob e sobre. Tá vendo essa mãozinha aqui? Tá indicando que tem um joguinho lá no Piaget Mais Digital para vocês jogarem a respeito desse tema aqui, sob e sobre. É muito interessante, gente. A Pro vai pedir para vocês entrarem, para vocês jogarem. Vocês vão se divertir e aprender ao mesmo tempo. É muito bacana. Então, entre, tá? Qualquer dúvida, chama a Pro, que a Pro vai ajudando vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Massaro precisou ir para casa. Então, Anita e Emília continuaram trabalhando em sua maquete. Anita, por favor, me passe o livro que está sob o de capa vermelha. Não, Anita, o livro que eu queria era o outro, mas você não pediu que estava sobre o vermelho? Olha só, né? Uma disse sob e a outra disse sobre. Existe uma diferença, tá bom? Então, vamos lá, ó. Questão 1. Anita não entendeu o pedido de Emília, pois confundiu duas palavras parecidas. Que palavras são essas? Registre aí na atividade 1. Quais são as palavrinhas que elas se confundiram? Vão escrever as duas palavrinhas, tá? Agora, o que vocês farão na questão número 2? Vão pegar o dicionário, vão pesquisar essas duas palavras. A palavrinha sob e a palavrinha sobre. E vocês vão registrar no espaço correto. Qual a palavrinha que significa embaixo de algo ou abaixo de algo? É sob ou é sobre? E em cima de algo e acima de algo? É sob ou sobre? Então, vocês vão registrar a palavrinha aí, tá? Nesse espaço da questão 2. Na ilustração, faça uma seta indicando o livro que a Anita deveria ter entregado a Emília. Então, vocês vão fazer uma setinha em qual livro que ela deveria ter entregado para a Emília. Tá? Vai vir aqui fazer a setinha no livro correto. Já a questão número 4 da página seguinte, na página 15, a Pro vai pedir para vocês colocarem a data aí também, não esqueçam, tá? Dia 9/11. A questão diz: para a Anita não confundir mais as palavras sob e sobre, Emília fez desenhos que ajudam a lembrar o significado dessas palavras. Descubra a palavra que cada desenho representa e relacione-os. Então, vamos lá. Eu tenho a setinha indicando para cima e uma setinha indicando para baixo. Qual que é sob e qual que é sobre? Eu vou colocar os números aqui, né? Se é número 1 ou número 2. Tá bom? Já na questão número 5, diz assim: observe outra pilha de livros que ainda precisam ser colocados em seus lugares nas prateleiras da biblioteca onde as crianças estão. Então, complete as sentenças com as palavras entre parênteses, de acordo com a posição de cada livro. Então, aqui a gente está falando do livro rosa, ou laranja primeiro, né? Sob ou sobre o livro laranja está o livro rosa. Então, tem que prestar bastante atenção para fazer, ó. Tá sob ou sobre o livro laranja, não. Sob ou sobre o livro laranja está o livro rosa, o qual se encontra sobre o livro roxo ou laranja. O livro laranja está sob ou sobre o roxo, o rosa e o roxo. Tá? Então, tem que prestar bastante atenção aqui para preencher de forma correta. Depois que preencheu, faz a leitura para ver se está exatamente do jeito que eles estão aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá.
Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai, na ponta da língua, a gente vai falar um pouquinho de artigo. Então, vamos lá, ó. Emília e Anita, após a conclusão e o envio da enquete a várias pessoas, foram para casa com uma sensação de dever cumprido. Ao chegar, Anita conversou com sua mãe sobre a atual desigualdade existente entre homens e mulheres. Ela disse: mãe, durante o passeio ao parque das profissões, fiquei sabendo das diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho e comecei a escrever um texto a esse respeito. Leia a seguir o trecho inicial do texto que a Anita está escrevendo. A gente já foi para a página 16. Então, coloque a data aí na página 16 também, não esqueçam, dia 9/11, e a Pro vai ler aí para a gente, ó. A mulher da atualidade trabalham mais do que os homens nas tarefas domésticas. Essa e outras injustiças não podem mais ocorrer, pois um ser humano não é melhor que outro. Dona Ângela, então, pegou um caderno e copiou um trecho do texto de Anita que continha um equívoco. Veja-o a seguir. As mulheres da atualidade trabalham mais. Perceberam? As mulheres da atualidade trabalham mais. Ela pegou essa parte aí, ó. Ao reler o trecho de seu texto, Anita percebeu o problema e resolveu reescrevê-lo, arrumando o equívoco. Faça como ela nas linhas abaixo. Então, existe um erro aqui. Nesse trechinho aí do texto dela. Então, ela vai arrumar, ela percebeu o erro. E você percebeu o erro? Percebeu também, né? Então, vamos arrumar. Na questão 1, é para você arrumar esse trechinho aqui, tá? Tem algo de errado aí. As mulheres da atualidade trabalham mais? É assim que a gente diz? É assim que a gente deveria escrever? Então, a Anita, ela percebeu o erro. Então, se você ler, você vai perceber também. Aí você vai arrumar na linha aqui abaixo da questão 1. Então, vamos lá. Ó. Muito bem, Anita. Reler o que escreveu já foi suficiente para que notasse que o artigo não estava concordando com o substantivo. É verdade, eu aprendi que artigos são palavras que acompanham substantivos. Então, a questão número 2, volte ao texto no início da página e circule as palavras que vêm antes dos substantivos mulher e ser humano. Vocês devem voltar. Aqui nesse trechinho do texto dela e circular as palavrinhas, as palavras que vêm antes do substantivo, antes de mulher e antes de ser humano. Tá? Aí vocês vão lá circular. Essas palavras que se referem ao substantivo seres, definindo ou indefinindo, são chamados de artigos. Então, essas palavrinhas que estão aí se referindo aos substantivos, aos seres, pode ser definido ou indefinido, eles são chamados de artigos, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 3. O primeiro artigo que você circulou no trecho está relacionado a um grupo específico de mulheres. Qual mulher que é? Aí você vai registrar aí. Tá? Está se referindo a que tipo de mulher? Aí você vai escrever a que tipo de mulher é. Na questão 4, já no caso das palavras relacionadas ao segundo artigo circulado, é possível especificar a qual ser humano o texto se refere? Dá para especificar? Sim ou não? Aí você vai colocar a sua resposta aí, tá bom? Agora a gente vai lá para a página 17, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os artigos, ó. Os artigos o, a, os e as especificam o substantivo
ser a que se referem e são chamados de artigos definidos. Já os artigos uma, uns e umas são usados quando não é possível determinar o tipo ou o número dos seres. Eles são chamados de artigos indefinidos. A caneta. Eu especifiquei, defini qual é a caneta. Essa caneta, a caneta. Se eu dissesse uma caneta, eu não tô ele tá sendo aplicado aí um artigo indefinido, uma caneta. Uma caneta pode ser qualquer uma. Quando eu digo a caneta, eu estou definindo qual é a caneta. Tá bom? Então vamos lá. Palavras que concordam, artigo, substantivo e adjetivo. As palavras precisam concordar, tá? O artigo precisa estar concordando com o substantivo e com o adjetivo. Vamos ver, ó. Após a explicação de Dona Ângela, Anita corrigiu o primeiro equívoco de seu texto. Veja como ficou. As mulheres da atualidade trabalham mais do que os homens nas tarefas domésticas. Essa e outras injustiças não podem mais ocorrer, pois um ser humano não é melhor que o outro. A questão 1. Apesar de ter arrumado o primeiro problema, o texto de Anita ainda tem uma palavra que necessita de correção. Qual é? Você já achou qual é? Se você achou, volta ali. Procura qual é a palavrinha que precisa de correção ainda e circule-a. Tá bom? Ajude a Anita depois e reescreva o texto dela corrigindo. Aqui está pedindo para ir lá no caderno, mas se você conseguir escrever aqui nesse pequeno espaço, pode ser escrito aqui mesmo, tá? Que são essas 3 linhas aqui. Eu acredito que dá para escrever nesse espaço. Pode escrever aqui mesmo, tá bom? Agora ligue as seguintes palavras do trecho à sua classificação. Tarefas, eu vou ligar adjetivo ou substantivo. E domésticas, adjetivo ou substantivo? Vou fazer a ligação aí. Tá bom? Já na questão número 4. Para ajudar a Anita a entender sua explicação, Dona Ângela apresentou-lhe um trecho de uma matéria que tinha lido recentemente sobre as diferenças salariais entre homens e mulheres. Veja-o a seguir. As mulheres atuais precisam conciliar os trabalhos domésticos com a vida profissional, o que não é uma tarefa fácil. Agora faça como Anita. Leia o trecho com atenção e indique os artigos e os adjetivos que acompanham os substantivos relacionados abaixo. Então, a gente tem aí artigo e o adjetivo. Na coluninha do meio, a gente tem o substantivo. Então, a gente vai colocar o artigo na primeira coluna e na última coluna a gente vai colocar o adjetivo relacionado a esse trechinho aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui tem mulheres, trabalhos, vida e tarefa, tá? O artigo, ele sempre antecede o substantivo. E o adjetivo vem logo após o substantivo, tá bom? Agora a gente vai para a página 18, na questão número 5. Aí na página 18, questão 5, diz assim: ao fazer as correções, apontadas pela mãe, Anita percebeu uma característica das palavras. Complete as frases a seguir para saber que característica é essa. Quando o substantivo está no singular, o artigo e o adjetivo são escritos no. E quando o substantivo se apresenta no, o artigo e o adjetivo são escritos no plural. Tá bem facinho, né? Só completar aí, com bastante atenção. Isso acontece porque as palavras concordam entre si, isto é, seguem a mesma variação de número. Quando está no singular, tudo no singular. Se estiver no plural, elas precisam concordar entre elas. Se necessário, tem que ir para o plural também.
Agora que já sabe fazer a concordância entre palavras, ajude a Anitta a escrever o restante do seu texto. Para isso, complete-o com um artigo, adjetivo ou substantivo, indicados abaixo que sejam apropriados a cada caso. Então, a gente tem aí diferente, avós, domésticos, a, profissional, tarefas, as e casa. Vocês vão completar o restante aí do trecho do texto da nossa amiguinha Anitta com essas palavrinhas aí que a Pro acabou de ler para vocês, tá bom? Depois de escrito, né, depois de completar, vocês vão escrever essas palavras com as quais essas palavras que vocês completaram acima, nos espaços corretos aqui no quadro abaixo. Artigo, substantivo e adjetivo. Quem for artigo, na primeira coluna. Quem for substantivo, coluninha do meio. Quem for adjetivo, na última coluninha aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa primeira aula a gente faz só até a página 18. Na segunda aula, vou deixar um tempinho aí para vocês realizarem essas atividades até a página 18. E na segunda aula a gente já faz a correção, tá bom? Então, vou deixar vocês terminando e a gente já volta para a correção.